Bom dia Campo Grande, bom dia Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos aqui novamente, agora como candidato a deputado estadual, o nosso amigo policial rodoviário federal, Struck. É um prazer te receber aqui, Struck. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, esclarecendo aí para os nossos leitores. Eu que agradeço, Alcina. É uma satisfação estar com você aqui. Struck, me diga uma coisa, você agora está indo pelo... Qual que é o seu partido? Patriotas. Patriotas. O Patriotas, você vem com quem da Nacional? Quem que você vai estar apoiando na Nacional? O Patriotas tem um candidato a presidente, né? Mas eu, quando me filiei ao partido, eu pedi para que a gente ficasse, nós, o grupo, pudesse ter a liberdade de escolha para o seu deputado federal, para o seu senador, né, para o governador e também para o presidente. Então, o grupo, nós trabalhamos uma política em grupo, e é o grupo que decide quem a gente vai escolher ou quem a gente não vai escolher. Mas você já tem isso definido? Temos. Quem é o seu candidato à presidência? O nosso candidato à presidência, por algumas concepções, e principalmente depois da gente assistir a entrevista do Paulo Guedes, não pode deixar de ser o Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Bolsonaro. O Bolsonaro está com bastante força aqui no estado, né? Me diga uma coisa, com relação à sua função principal, que você, por ser um policial rodoviário federal, eu imagino que você tem, assim, uma grande preocupação nesse sentido, porque, afinal de contas, foi nessa carreira que você trabalhou até hoje. O que você me fala relacionado ao Bolsonaro com relação a essa questão polêmica do porte de armas? Tá. Porte e também tem o porte e tem o registro, né? O que você me diz? Você acha que é salutar isso? É necessário? Qual que é a sua visão sobre o porte de arma? Eu sou favorável à democracia. E a democracia, houve um plebiscito, a sociedade foi consultada sobre o porte de arma, e nesse plebiscito a sociedade falou que ela é favorável, né, ao porte de arma. Então, se nós vivemos um país democrático, onde a maioria tem os seus direitos, precisa ter seus direitos preservados, a sociedade já disse que ela é favorável. E eu, como policial rodoviário federal, eu ando há 24 anos, eu posso andar armado. Nem por isso eu saio dando tiro na rua, né? Eu acredito que ser policial é servir a sociedade. A palavra Mas policial. Seria necessário também assim, um cuidado especial com relação a algum critério de teste psicológico, porque também não dá para sair armando todo mundo, né, Struck? Alcina, excelente sua pergunta e sua colocação. Que isso também as pessoas não colocam e muitas vezes chega uma informação errada para a sociedade. O porte de arma que está sendo sugerido não é que você vai poder comprar arma no mercado de qualquer jeito. Não. É para aquelas pessoas que vão ter uma qualificação mínima e condições mínimas para usar a arma. E no que elas também entendem que é benéfico. O que eu só não posso deixar de acreditar e de entender isso é que nós, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma comunidade, uma sociedade agrícola muito grande. E o senhor e a senhora que está lá na sua propriedade rural, lá no Confins, lá no Pantanal, né, ou aqui em muitos municípios que nós temos, e ele não tem condição de ter uma arma registrada dentro da sua casa. Quer dizer, essa pessoa, ela fica à mercê, né? Ela não pode adquirir sua arma para ter lá dentro da sua casa, dentro da sua propriedade rural, né, e poder se defender na medida do que ela entende que é justa. Então, fica aí o esclarecimento que eu achei muito importante você dizer, porque para a população, os que não estão bem informados a respeito dessa pauta, dizem sempre que vai estar todo mundo armado, que nem você diz, vai achar que vai pegar igual compra bananinha no mercado, né? E não é assim, ela tem o critério de necessidade para se liberar esse armamento. Isso, ele precisa passar por um teste psicotécnico, o porte, ela tem um tempo, né? Então não é o porte para a vida inteira, ele precisa estar renovando, ele não pode estar respondendo nenhum processo crime, senão ele não pode ter o porte. Isso serve para qualquer um, né, que queira. A legislação vem tratando disso. Só que as pessoas então, não na falam. verdade, vai estar assim, liberando para quem tem condições de uso. Exatamente. Não é que vai escancarar. Não. Fronteira. O que você me fala do fechamento de fronteira? Nós temos aqui 3, né?
Agora você tocou num assunto em que desde que eu me conheço por gente, e eu estou falando há 24 anos de polícia, eu trabalhei na fronteira inteira, não só aqui, mas em boa parte do país, em aldeias indígenas, né, em várias situações. A fronteira precisa ter uma atenção especial. Nós não podemos achar que fronteira é uma região como uma região central nossa aqui, né, diferente dos 150 quilômetros da faixa de fronteira. Nós sabemos da peculiaridade, né, nós sabemos da questão do tráfico, do contrabando, do descaminho, do veículo roubado e furtado. Nós sabemos do que se tem de cada país, qual é o potencial de cada, quais são as rotas. A polícia detém o conhecimento e a inteligência. O que ela precisa? Investimento. O que ela precisa? Que não hajam mais separações. É necessário que haja, eu acho que assim, uma conversa muito direta com o governo federal nesse sentido, né, Struck? Porque nós somos o estado que eu acho que é o que tem maior fronteira, não é isso? Nós somos o estado, Alcina, e o posto da Polícia Rodoviária Federal no KPI, que é ali na região de Ponta Porã, é o posto da Polícia Rodoviária que mais se prende droga no Brasil. Teria que ter uma atenção diferenciada do governo federal. Sim, e é necessário que haja um trabalho conjunto entre os deputados estaduais e os federais que serão eleitos, né? Para que reforce um pedido de governo, para que seja dada uma atenção maior aqui para o nosso estado. E o que nós precisamos? Interagir os três entes do estado, município, estado e união. Esses três precisam se falar e eles não podem ser concorrentes, as polícias não podem ser concorrentes. E nós precisamos adotar políticas públicas que não atendam à instituição, mas atendam à sociedade, né? E isso nós não temos. Nós precisamos ter um plano de segurança pública que pode ser praticado a médio, a curto e a longo prazo, mas que ele seja efetivo. Eu estou falando aqui questões práticas, vou te dar um exemplo. 98% dos crimes são crimes de menor potencial ofensivo. O que eu quero dizer com isso? 98% dos crimes poderiam ser feitos pela Polícia Militar, pelo TCO, que é o Termo Circunstanciado de Ocorrência Policial, que em alguns estados já fazem. Ou seja, nós iríamos liberar parte da Polícia Civil para fazer a investigação, para cuidar do inquérito mais apurado, que são os crimes de maior potencial ofensivo, que é os crimes contra a vida, né, que são os crimes graves. Então, a gente precisa dividir as tarefas, otimizar essas tarefas para que elas aconteçam de forma prática e a sociedade sinta isso. Eu defendo a questão do ciclo completo de polícia, defendo a questão da carreira única. Então, o que nós temos? Nós não temos planos de carreira no Brasil, nós temos planos de cargo e salário. Ou seja, o policial civil, ele entra agente, ele entra escrivão, ele entra perito, ele entra delegado, ele só vai subindo naquela carreira, mas tendo um aumento de salário de acordo com o tempo e a avaliação que ele tem. Agora, o que é nos outros países? É necessário que haja também uma qualificação, né, desses profissionais para que haja essa graduação salarial. Mas a qualificação, assim, ela tem que estar dentro desse plano de carreira. Conforme ele entra agente escrivão, aí ele vai galgando a carreira, sim, ele vai fazer um curso de direito, ele vai fazer uma pós-graduação, ele vai fazer uma qualificação interna, e isso vai permitir que ele vire um delegado de polícia, quer dizer, ele tem uma carreira a ascender. Isso motiva, isso vai fazer com que o delegado, quando ele chega na figura de delegado, ele passou pelo agente, ele passou pelo escrivão, então ele conhece todo o processo. O que nós precisamos é valorizar as carreiras como um todo e não tornar elas e dividir elas. E é assim a mesma coisa de um policial militar, é assim a mesma coisa de um bombeiro. Olha, eu venho de uma instituição que é a Polícia Rodoviária Federal, é a única polícia no Brasil que tem carreira única. Por que ela funciona bem? Porque eu posso ser um policial que estou trabalhando no posto e amanhã eu posso virar o superintendente da PRF aqui no estado e depois eu cumprir minha missão eu posso voltar a ser um policial lá do posto. Isso me faz menos? Não. Isso me faz ter responsabilidade com a instituição e com a sociedade. O meu salário é o mesmo, independe, só as funções que mudam. E é isso que nós precisamos mudar. Essa questão ela é bem delicada e precisa de uma pauta bem agressiva em cima dela para que possa acontecer a contento, né? Mas precisa que o político tenha interesse nisso e que tenha conhecimento.
Não adianta a pessoa não ter conhecimento da área de segurança pública e querer legislar na área de segurança pública. Exatamente, é como dizia minha mãe, não adianta você querer, quando eu era criança, minha mãe falava assim, como é que você vai querer mandar na empregada se você não sabe fazer o serviço da casa? Então, essa foi a desculpa que ela arrumou para eu aprender a fazer tudo dentro de casa. E a mesma coisa que você está dizendo aí. Struck, a reforma trabalhista, você acha que da forma como ela foi conduzida, está contente? Foi o primeiro passo. Nós tínhamos uma Constituição, a CLT de 43, a sociedade avançou, né? Ela vem trazendo novas modalidades de emprego, novas formas de trabalho, e a gente estava naquele mundo antigo. Olha, como é que eu vou te falar que não avançou, Cinda? Nós precisamos ter um país competitivo, empreendedor, e uma das travas que nós tínhamos no nosso país era a legislação trabalhista. Os empresários não estavam mais querendo investir no Brasil por conta de um passivo trabalhista que eles não sabiam a proporção que isso ia ter. Né? A modernização, hoje caiu muito, né, as ações 60%, né, segundo os dados, 60% das ações trabalhistas diminuíram no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes era o advogado que ganhava dinheiro, que estava fechando a empresa, né? E o trabalhador que não se dava conta que ele entrava com uma ação contra a empresa, mas amanhã depois essa empresa, ele ia ser refém dessa falta de emprego no Brasil. Então virou-se um círculo vicioso aqui. O que nós precisamos? Nós precisamos fazer com que o nosso país seja competitivo. Por que o brasileiro quer ir para os Estados Unidos, que quase não tem legislação, os direitos que nós temos aqui, e lá ele consegue ter o quê? Qualidade de vida. Então, exatamente. O que adianta? Nós temos muitos direitos, e esses direitos estão tirando a nossa qualidade de vida, estão fazendo com que o Brasil tenha um gatilho onde ele não consiga empreender, né? Onde a gente não consiga gerar emprego, e ao mesmo tempo o trabalhador tem tanto direito que acaba não tendo, porque nós não temos emprego para poder dar para ele. E uma situação é fato, né, Struck? A gente ouve muito os candidatos ao legislativo dizer, porque a gente tem que criar tal lei, tal lei, tal lei. Nós temos tanta lei, gente, tanta lei, elas precisam ser obedecidas, elas precisam ser colocadas em prática, né, e respeitadas. Eu acho que hoje o principal motivo de uma candidatura ao legislativo não é só a lei. Acho que a lei vem em segunda questão. A principal hoje seria a fiscalização do bem público. Bom, você tocou num assunto importantíssimo e que pouca gente fala disso. Por que você quer ser deputado estadual? Né? Bom, primeiro porque eu acredito que eu tenho que servir o meu país, eu tenho um princípio de nacionalidade, de responsabilidade com o nosso país. Aí quando você vai escolher um cargo público, você tem que conhecer o cargo público que você vai ocupar. E eu estudo, busco me informar, busco trazer o conhecimento, se atualizar, né? Se atualizar. Você falou uma coisa que é importante. Às vezes a sociedade só mede o deputado estadual pela quantidade de projetos de leis ou leis que ele conseguiu implementar. Ora, o Brasil é o país, eu acho que no mundo, que mais tem legislação. Né? E aí você fala assim, às vezes a pessoa fala, o Brasil tem leis boas, tem leis demais. Não, gente, nós estamos com muita lei. Você imagina, Alcinda, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul 24 deputados estaduais, certo? Se cada deputado estadual fizer 5 projetos de lei ou 3 projetos de lei por mês, depois de 4 anos, quanto que vai ser a conta disso? Que nós vamos chegar. E o que acontece? Cada vez mais impondo regra, cada vez mais travando e cada vez mais tornando o Estado, o país pesado. O que eu quero? A nossa proposta, e quando eu falei no começo que o nosso projeto é um projeto de grupo, de pessoas, é porque nós temos pessoas qualificadas e técnicas, e uma das coisas que eu quero fazer, em vez de ficar propondo lei, é olhar quais são as leis que estão emperrando e que nós temos que revogar essas leis. Porque muitas vezes com essa questão de querer ficar fazendo lei, não se observa o contexto no todo, né? E sim, acaba criando uma lei que ajuda aqui, mas atrapalha todo o restante. Então é importante que tenha essa conscientização na questão da criação de projetos de lei, né? Outra coisa, escola sem partido, qual que é a sua opinião sobre a escola sem partido? Escola sem partido. Eu tenho uma filha de 11 anos que está numa escola. Esses dias ela veio com um tema que o professor
levou para ela discutir isso. E ela fazer um trabalho. E aí eu me assustei. Ela falou assim, o tema era, qual é a importância do MST para o Brasil? Eu falei para ela, filha, a importância do MST para o Brasil é para a gente refletir sobre o que eles fazem, né? Nós somos contra invasão de terra, baderna, fechamento de rodovia, apropriação de propriedade privada que a pessoa trabalhou, vem se empenhando para isso. Então eu ensino dentro de casa, né? E eu defendo que eu só posso ter aquilo que eu ganho, que é meu. Eu não posso me apropriar do que é dos outros e muito menos do que é público. E nós não podemos ter uma milícia paralela. O MST hoje é uma milícia paralela e que não responde pelos seus atos. E que vem fomentando briga no campo. Quais são os interesses disso? Então, quando você falou escola sem partido, eu defendo que a escola não pode realmente ter partido. Eu não posso pegar uma escola e então eu vou ter que escolher, Alcinda. Olha, eu quero meu filho, eu quero numa escola que doutrine políticas de direita. Eu quero que meu filho esteja numa escola que doutrine políticas de esquerda ou centro. E aí os pais colocam onde acham mais interessante. Exato. Agora eu vou dizer uma coisa para você assim. O que a gente precisa, nós não precisamos de política de esquerda, direita ou centro. Nós precisamos de políticas que pensem a responsabilidade em prol da nação, em prol do país. Nós precisamos formar cidadãos responsáveis, né? Pessoas que têm comprometimento com o país e não com políticas, seja de esquerda ou de direita ou de centro, né? Porque nessas três áreas nós temos boas ações. Agora, o que acontece? É uma briga, é o oposto, né? Então é um querendo destruir o outro ao invés de construir. Nós estamos no momento de pararmos, de refletirmos sobre a responsabilidade que eu, cidadão, tenho que ter para com o meu país, independente se a minha instituição vai ser prejudicada, mas o país precisa ganhar. O olho tem que ser do interesse comum, né? Os meus interesses não podem estar acima dos interesses do país. Eu acredito que a educação é a base da transformação de um país. Eu acredito nisso. A educação mudou a Polícia Rodoviária Federal, que era a instituição que eu estava. Nós mudamos e nos tornamos a polícia que nós somos hoje, porque nós investimos em capacitação, em qualificação, em educação técnica profissional. Então, nós vamos formar pessoas e crianças e cidadãos melhores no país por meio da educação. Agora, se essa educação ela é doutrinária, como é que nós vamos formar um país para todos? Eu vou formar um país que eu quero, de acordo com os meus interesses pessoais. E eu sou contra isso. Não tem como você ser favorável. Bom, é uma pena, mas o nosso tempo aqui já chegou no limite. Eu conversei aqui com o Struck, candidato a deputado estadual pelo Patriotas, e que pela primeira vez sai candidato, né, Struck? Isso. Eu gostaria que você agora deixasse a sua mensagem final para o eleitor lá no dia da eleição e também o seu número, para que as pessoas possam saber qual é o número do deputado Struck para votar. Eu como não sou político, assim, às vezes eu dou uma entrevista e a gente esquece de pedir o voto, né? E até falar do número. Então, por isso que eu já abro o meu partido é o Patriota, o número nosso é o 51111, bem fácil de lembrar, 51111. Nós entramos para a política porque eu acredito que é por meio da política que a gente muda o país. Nós vivemos numa democracia. E no dia 7 de outubro, 24 pessoas vão ocupar a cadeira da Assembleia Legislativa e essas 24 pessoas, junto com o governador que vai ocupar, vai defender a política e os interesses do nosso Estado. Então, eu acredito que o Estado do Mato Grosso do Sul é o mais importante para o Brasil, porque é aqui que a gente vive. E a gente precisa mudar o Estado para melhor, empreender, valorizar a família, né? Valorizar a Deus sobre todas as coisas, acreditar que a gente pode fazer a diferença. Seu número? 51111. Seu nome? Struck. Candidato a? Deputado estadual. Muito obrigado, meu Eu que agradeço. Boa sorte. Obrigado.